noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início essa noite ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Pedir para os irmãos colocarem em pé e vamos juntos adorar ao Senhor. Em Salmo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que realmente possamos estar aqui essa noite juntos, alegres, com o nosso coração no Senhor, sabendo que Ele está conduzindo todas as coisas. Amém? Louve ao Senhor com todo o seu coração. Amém?
Senhor, ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos orar, convidar vocês a curvarem suas cabeças. Nós vamos juntos. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, porque mais uma semana se passou e nós queremos lembrar, Senhor, dos Teus propósitos, Pai. E essa música que nós cantamos agora faz isso, Pai. Nos lembra de como o Senhor nos criou para expressar louvor da Tua glória, do Teu conhecimento, da Tua verdade, da Tua vontade. Pai, que o Senhor nos faça lembrar isso cada vez, Pai, que nós nos levantarmos pela manhã, Pai. Nós não fomos criados para um propósito qualquer, nós não fomos criados para cumprir o nosso propósito, mas nós fomos criados para o louvor da Tua glória, para cumprir o Teu propósito, Senhor. E cada coisa criada exalta ao Senhor. Isso é o que Tua palavra diz. Assim, Pai, que nós que fomos criados por Ti, expressão do Teu amor, possamos também exaltar o Teu nome. Naquilo que nós pensamos, fazemos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos, Pai, em todas as nossas ações, que o Senhor seja conhecido. As pessoas olhem, Senhor, para aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e as pessoas reconheçam que Jesus Cristo está vivo em nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria convidar vocês para ler apenas um salmo bem curto, Salmo 116. E se você puder abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos ler Salmo 116. Todos acharam? Salmo 116. Diz assim a palavra de Deus: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Versículo 3: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Versículo 4: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela, o Senhor cuida do simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça.
invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. O salmista está descrevendo a sua situação nesse salmo. É interessante que ele começa o salmo dizendo: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E é assim que a palavra de Deus fala conosco. Ela diz lá em Romanos que Deus prova seu amor para conosco, no fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. E aí, no versículo 3, quando ele diz que laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram contra mim, caí em tribulação e tristeza. Não é isso que muitas vezes acontece com a gente? E nossa alma fica perturbada. Mas nós precisamos saber que a resposta deve ser sempre a mesma. Versículo 4, ele diz: então invoquei o nome do Senhor, porque Ele é o único que pode nos salvar. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. Mas uma coisa interessante que eu queria só destacar com vocês é que no meio dessa aflição, no meio dessa indecisão, o salmista parece saber exatamente aquilo que ele precisa fazer e aquilo que ele não precisa fazer. No versículo 12, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E para nós precisa ser muito claro o fato de que Deus não coloca nenhum preço para nossa salvação. Não há nada que nós possamos oferecer a Deus em troca do favor dEle, em troca da salvação. Não há nada que nós possamos oferecer. Mas há algo sim que Deus se agrada. E isso precisa ser muito claro para nós. Há algo sim que Deus realmente volta os seus olhos para os seus filhos quando nós fazemos. E Ele diz no versículo 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. No versículo 18, de novo: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. No versículo 17, ele diz também: ainda oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Aquilo que agrada ao Senhor é a obediência e ações de graças do seu povo. Meus irmãos, que nós possamos firmar isso nos nossos corações. Quantas vezes nós estamos fazendo o que nós fazemos no nosso dia a dia, mas nós não estamos pensando de maneira ativa naquilo que nós estamos fazendo, se é realmente aquilo que Deus manda a gente fazer, e aquilo que nós não estamos fazendo e nós deveríamos estar fazendo. E a resposta aqui do salmista é muito simples: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Nós precisamos entender quais são os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Nós precisamos conhecer os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Porque quando nós conhecermos os mandamentos do Senhor e obedecermos a esses mandamentos, Ele com certeza se alegrará conosco. Então eu queria convidar os irmãos mais uma vez a se colocarem de pé. Nós vamos render ações de graças ao Senhor, mas que não seja só aqui, seja durante toda a sua vida, que você possa ser agradecido, louvando ao Senhor por todos os seus benefícios, e que principalmente a obediência a Ele esteja na ponta da sua mente, em nome de Jesus. Amém.
E nesse momento também os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Cantarei teu amor, Senhor, para sempre, que possamos realmente falar do amor do nosso Senhor Jesus, que é tão precioso nas nossas vidas. Amém? Vamos com palmas? Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Glórias ao nosso Senhor Jesus, porque o amor dele nos alcançou. Glórias a ele por tudo que ele fez pelas nossas vidas, porque um dia ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. E é por isso que nós bendizemos o nome do Senhor e nós confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que possamos descansar nele, confiar, saber que ele está no controle de todas as coisas. Amém? A ti bendirei.
Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Como é maravilhoso sabermos que o nosso socorro vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente só Ele pode nos socorrer em todos os momentos das nossas vidas. Amém. Não posso te ver, mas
Sabemos, Deus, que o Senhor não está presente aqui em carne, mas o Senhor está presente em espírito, Deus. E nós te agradecemos e nós podemos, Senhor, sentir a tua presença, Pai. Por isso somos gratos, Deus. Obrigada por essa noite, Deus, por esse louvor, Pai, que foi entoado aqui, Pai. Que seja tudo para louvor da tua glória, Deus. Nós te agradecemos pelo teu cuidado nas nossas vidas, Pai. Pela semana que o Senhor esteve conosco, Senhor, nos protegendo, nos livrando, nos guiando, Pai, nos dando o teu verdadeiro amor, Deus. Por isso nós somos gratos, Pai. Senhor, pedimos que o Senhor continue conosco, Pai. Não só nessa noite, Deus, mas toda a nossa semana, Pai. Que seja uma semana abençoada, Pai. Que no decorrer da semana, Deus, a gente faça tudo pensando, Deus, que o Senhor está no controle. E mesmo no dia que não sair do jeito que a gente planejou, Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Deus. Que o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus, pela tua palavra que aqui vai ser pregada, Deus. Obrigada, Deus, também pela vida das crianças que está recebendo, Pai, uma sementinha ali plantada no seu coração, Deus. Te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor nas nossas vidas, Deus. Te agradecemos porque o Senhor não nos desampara, Deus. E a cada dia a gente pode ver, Deus, os teus milagres no meio do teu povo, Deus, aqui na nossa igreja. Te pedimos, Deus, que o Senhor continue conosco e fale conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agradecida, Deus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar, amém. As crianças vão sair para as classes e nós vamos passar para um momento de oração, intercessão. E eu gostaria de orar com os irmãos por algo bem específico. Eu separei aqui uma letra de uma música que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu achei bem interessante, porque de maneira prática, ela reflete a nossa luta por sair de uma visão deste mundo e passar a enxergar uma visão do reino de Deus. E essa música começa dizendo assim: nós desejamos o nosso cafezinho, desejamos tomar o nosso café ali naquela sala agradável, naquela sala da recepção. E essa expressão aqui, a música está em outro idioma, está no inglês, e essa expressão ela simboliza um desejo Essa aqui acabou a bateria desse aqui também. Mas essa expressão, obrigado. Essa expressão simboliza um desejo pelo conforto e pela conveniência da prática religiosa. Mesmo quando isso quer dizer ou quer significar que alguém está sendo uma pessoa passiva. E você contrasta isso, né, o oposto disso seria a ideia de uma fé ativa, de um engajamento pessoal com a fé. Então, isso que significa essa expressão, nós queremos, né, nós temos esse desejo de tomar ali o nosso café com tranquilidade naquela sala. E ele continua dizendo, nós assistimos ao louvor na tela grande, o que é uma realidade de muitas igrejas americanas. O pessoal
chega ali na igreja, nem o pastor normalmente está presente. Ele está ali por vídeo, pregando em várias outras igrejas. Isso que acontece hoje em muitas das igrejas. Ele continua dizendo, nós queremos um pregador que seja uma estrela de rock, mas que não vai nos despertar dos nossos sonhos, das nossas ilusões. É isso normalmente que nós esperamos, um pastor forte, aquele pastor que prega uma mensagem cheia de energia, mas que não tem a capacidade, porque não está fundamentado na palavra de Deus, não tem a capacidade de nos despertar da nossa vida de ilusões. Nós queremos nossas bênçãos no nosso bolso. Quantas vezes nós queremos nossas bênçãos, né? Quantas vezes nós estamos preocupados com um Deus que faz tudo por nós, quando nós não fazemos nada por Ele. Continua dizendo, nós mantemos as missões, né? Falando sobre os missionários, sobre chamado missionário que nós temos, cada cristão tem, mas nós mantemos essas missões além dos oceanos. Nós mantemos essas missões em outros países, mas quando se trata da angústia que nós vemos nas cidades, será que nós estamos dispostos até mesmo a cruzar a rua? Nós queremos ver os corações libertos. E aqueles que oprimem se ajoelharem e confessarem a Cristo. Mas igreja, se nós queremos ver uma mudança no mundo, isso precisa começar aqui e precisa começar agora. E aí ele diz assim, eu sou como o irmão do filho pródigo. Quantos de nós conhecemos a história do filho pródigo? Eu sou como o irmão do filho pródigo, que torceu o seu nariz. Você lembra quando o irmão dele foi recebido com festa? Tinha saído e gastado tudo aquilo, a herança toda do pai, e quando o irmão volta, o pai estava esperando por ele, e aquele irmão, o pai chama para ele, dá novas roupas para ele, coloca ali o anel da família, e aquele irmão que ficou com o pai, o que ele faz? Ele torce o nariz, ele enche o peito em um sinal de arrogância, e ele fala assim, esse irmão ele não correu, ele não fugiu como seu irmão, mas a sua alma estava tão morta como a de seu irmão. Ele continua dizendo, e se a igreja de domingo também fosse a igreja de segunda-feira? E se nós descêssemos das nossas torres e andássemos 1 milha nos sapatos de alguém? Nós queremos que as paredes se caiam, os obstáculos caiam e a nossa terra, a nossa cidade seja curada. Mas igreja, se nós queremos uma mudança no mundo, nós precisamos começar aqui e agora. Se nós somos pessoas que somos chamadas pelo seu nome. Se nós nos arrependermos do nosso orgulho e nos voltarmos a Ele, abandonarmos os nossos maus caminhos, Ele ouvirá do céu e perdoará o nosso pecado. Ele sarará a nossa terra, mas isso começa aqui. Essa é a letra dessa música. Eu quero lembrar os irmãos daquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, no versículo 21. Um versículo antes, ele começa dizendo, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vocês enraizados, alicerçados em amor, a fim de que vocês possam compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer também o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para quê? Para que vocês sejam tomados da plenitude de Deus. Meus irmãos, nós só iremos ser tomados da plenitude de Deus quando nós realmente conhecermos o amor de Cristo. Como nós cantamos, e tantas vezes nós cantamos, que nós precisamos de uma vida de intimidade. Essa é a vida pela fé.
uma vida de intimidade. Será que eu e você temos essa vida de intimidade com Ele? E Ele termina dizendo assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que eu queria destacar com os irmãos antes de nós orarmos é que na igreja, na perfeita união da igreja com Cristo Jesus, seu cabeça, é aí, na igreja, que é o local da manifestação da glória que levamos a Deus. Meus irmãos, se a igreja, se nós como igreja, não nos levantarmos, dificilmente nós vamos ver algo diferente em nossas vidas. É através da igreja que a sabedoria de Deus é demonstrada. É através da igreja que a glória de Deus é vista. E nós precisamos, como igreja, então, e não como indivíduos apenas. Ah, sim, pastor, mas eu faço a obra de Deus individualmente. Muito bem, não é isso que Deus pede de você. Deus reuniu para si um povo. E essa igreja precisa mostrar a glória de Deus, porque essa igreja está debaixo de um cabeça. Quando nós estamos fora da igreja, nós estamos por conta própria. E a glória já é nossa, não é de Deus. Então eu queria orar com vocês, meus irmãos, para que nós, como igreja, sejamos despertados, para que nós realmente possamos tomar ações como igreja, que você possa sempre lembrar na sua casa, durante a sua semana, qual é a necessidade, com a visão do reino de Deus, que nós temos como igreja. Qual é a necessidade que nós temos? O que eu preciso fazer como igreja e não sozinho? E fazendo isso, com certeza, Deus vai ser visto através dessa igreja que somos nós, corpo de Cristo. Vamos orar? Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. E nós queremos ser submissos à Tua palavra, Senhor. Nós cantamos, abrimos nossas bocas, Senhor. E nós sabemos que não existe outra alegria senão aquela que só pode ser experimentada quando nós temos intimidade com o Senhor. Mas tantas vezes nós estamos tão longe dessa intimidade com o Senhor, porque nós estamos vivendo, cumprindo o nosso próprio desejo, com uma visão mundana de que a nossa vida aqui na terra, aquilo que nós fazemos aqui na terra, aquilo que nós cumprimos no nosso dia a dia importa mais do que a visão celestial, do que a visão do reino de Deus. Senhor, nos perdoa, Senhor, nos faz caminhar com o Senhor, muda a nossa visão, Pai, que a nossa visão seja a visão do Senhor, Pai. Que o Senhor faça de nós servos bons e fiéis. Servos que não abandonam a visão do Teu reino para viver ocupados com esse mundo. E assim, Senhor, nós experimentaremos, Senhor, e cumpriremos o Teu propósito. É isso que nós desejamos, Senhor. Faz de nós uma igreja viva nesse ponto e não uma igreja morta. Que nós entendamos, Senhor, que nós somos chamados para as boas obras, e essas boas obras são as Tuas obras, e não as nossas obras. Meu Pai, faz um milagre nos nossos corações, Senhor. Transforma os nossos corações. Que nós sejamos um povo arrependido todos os dias, Pai. Que nós possamos sondar, Pai, o nosso coração. Sonda, Pai, o nosso coração. Que nós possamos abandonar os nossos caminhos maus. Que nós possamos nos perguntar o que é que eu tenho feito que não Te agrada e o que é que eu não tenho feito e por esse motivo eu não tenho Te agradado, Senhor. Pai, nos ensina a Tua palavra, Pai. E nós não vamos aprender a Tua palavra, Senhor, enquanto nós não olharmos para a Tua palavra. Enquanto nós olharmos para os nossos próprios problemas todos os dias, Pai. E talvez por isso nós enfrentamos tantos problemas, Pai. Porque nós nos recusamos a olhar para Ti, Pai. Nos ajuda, Pai. Me ajuda cada dia, Pai, a abandonar, Senhor, as minhas próprias obras, Pai.
ainda que elas pareçam boas obras. Porque o Senhor não nos chamou para vivermos uma vida para nós mesmos. Mas o Senhor nos chamou para continuar vivendo a vida de Cristo. Porque eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Senhor. Pai, que seja isso realidade nas nossas vidas, na vida de cada irmão que está aqui, e que a Tua palavra, Senhor, habite ricamente nos nossos corações. Que nós conheçamos o amor de Cristo e nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 14. Nós vamos trabalhar em cima deste capítulo. Não farei a leitura ao longo da mensagem, eu vou destacando as referências. Aí a gente ganha tempo também com isso. O tema da nossa mensagem hoje é a pregação do Evangelho e a perseverança na fé. Irmãos, nós estamos vendo aqui no livro de Atos um período de crescimento da fé cristã. A igreja primitiva, impulsionada pela ação do Espírito Santo, ela tem enfrentado, nós temos visto resistência tanto de judeus quanto também dos gentios. E nós estamos vendo aqui essa primeira viagem missionária de Paulo. E a primeira viagem ela é marcada por confrontos culturais, confrontos espirituais e também religiosos, sobretudo por conta do paganismo e da idolatria que eram presentes nas sociedades romana e também na sociedade grega. Paulo, por exemplo, quando ele estava andando pela cidade de Atenas, ele destaca isso dizendo, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ele estava nessa cidade e em cada local praticamente havia um altar a um Deus. E é nessa ocasião, inclusive, que ele vê um altar onde não há nenhum tipo de imagem. E aí, direcionado pelo Espírito, ele aproveita, então, essa oportunidade e essa ponte. Porque esse altar estava escrito ao Deus desconhecido. E ele, então, aproveita-se para pregar o Deus conhecido através disso. As cidades pelas quais o apóstolo Paulo e Barnabé, eles passaram aqui, apresentam um terreno muito fértil para a pregação do Evangelho. Mas também apresenta tensões entre judeus que rejeitavam a mensagem e também gentios que inicialmente ali maravilhados com os milagres que eram feitos, mas por causa da religião idólatra, eles tentam adorar os mensageiros ao invés de adorar a Deus. Paulo e Barnabé, eles enfrentam aqui tanto a aceitação, quanto também a oposição. Uma realidade que nós temos visto aqui, vamos ver, que marca esse avanço do reino de Deus e também da igreja do Senhor. E essa passagem aqui, irmãos, em questão, que nós vamos trabalhar nessa noite, nos mostra exatamente isso, esse conflito entre a verdadeira adoração ao Deus Criador e a religiosidade pagã, assim como também vai refletir essa tensão que existe entre a graça de Deus e a resistência do coração humano. Mas para autenticar essa mensagem que estava sendo pregada e para validar a mensagem, Deus estava sempre confirmando a mensagem do Evangelho com sinais e com maravilhas. Só que o ser humano, é claro, na sua condição caída e também voltado para a idolatria, ele vai tender a idolatrar o mensageiro ao invés de adorar o autor da mensagem.
Irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós começamos a entender aqui o início da expansão do cristianismo, nós percebemos que sempre nós vamos encontrar divisão e perseguição aonde quer que o evangelho seja pregado. E isso é fato porque o próprio Jesus já nos alertou sobre isso e já os havia também alertado sobre isso. Aqui no Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E lá também, em Atos, capítulo 17, no versículo, João 17, no verso 14, o próprio Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E um texto que eu já tenho citado ele aqui algumas vezes em algumas mensagens, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então a perseguição faz parte da expansão do evangelho. Nós vimos aqui que após eles serem praticamente expulsos da região ali de Antioquia da Pisídia, tanto Paulo quanto Barnabé, eles vão para a próxima cidade, que é a cidade de Icônio. Essa cidade, irmãos, ficava numa estrada romana, cerca ali de 145 a 150 quilômetros ao leste de Antioquia. Eu até coloquei um mapinha ali para os irmãos poderem se localizarem melhor. E ela ficava naquela província, conhecida como a província da Galácia, aonde provavelmente Paulo escreveu ali depois a sua carta aos Gálatas. Mas mesmo debaixo dessa perseguição, eles ainda ficaram ali durante algum tempo. Irmãos, até hoje, muitos cristãos ainda enfrentam dificuldades, porque seja seus familiares, seus amigos, eles rejeitam a Jesus. Eu sempre acompanho as notícias do Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida, e ali a gente sempre vê relatos em relação a familiares que se voltam contra os filhos, esposas, maridos, porque eles se converteram a Cristo. Só que nós vemos que essa resistência não fez Paulo e Barnabé desistir, muito pelo contrário. Eles permaneceram ainda na cidade e continuaram ali pregando a mensagem do Evangelho. Então Deus reconhece essa dedicação e demonstra isso através dos sinais, dos milagres, confirmando então a missão que eles haviam ali adotado e para a qual eles haviam chamado. E é claro que esses milagres serviam para mostrar que eles eram enviados pelo próprio Deus. Isso trouxe impacto tanto entre os judeus quanto os gentios, e muitos então creram na mensagem do Evangelho. Mas olhando aqui para o texto da nossa noite aqui, da nossa reflexão, nós vamos ver essa oposição então ao Evangelho e a perseverança na fé. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é justamente a poderosa proclamação do Evangelho. Do verso 1 até o verso 7 diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus
associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades vizinhas, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Irmãos, o trabalho de Paulo aqui, sempre que ele chegava numa cidade, a primeira coisa era visitar as sinagogas judaicas, caso ali houvesse uma sinagoga. A sinagoga, como nós já vimos, eram locais de encontro da comunidade judaica. Então, de certa forma, era um ponto natural para Paulo começar a pregação do evangelho. Só que os judeus, muitas vezes, que a princípio ouviam com certa tolerância, e alguns até mesmo se convertiam, só que outros, por inveja e pela incredulidade, começavam a criar problemas. Nós já vimos isso anteriormente por várias vezes, que por inveja, líderes religiosos se voltaram ali contra os apóstolos. Alguns, inclusive, aqui tentaram convencer os gentios contra Paulo, porém eles não tiveram sucesso, porque Deus ele continuava agindo. O texto diz que grande multidão aqui veio a crer, tanto de judeus quanto de gentios, e o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Quando Paulo e Barnabé, eles perceberam que eles não conseguiriam, aliás, quando os judeus perceberam que eles não conseguiriam impedir o progresso do evangelho, então eles passaram a tomar uma outra atitude. Eles passaram ali a planejar a morte de Paulo e também de Barnabé. E aí, por conta disso, é claro, eles deixam a cidade. Só que é interessante, irmãos, eles não deixam porque eles estavam com medo. Eles não estavam fugindo, mas é com sabedoria. Porque se eles ficassem ali, com certeza eles poderiam ser presos e também mortos. Então eles estavam sempre buscando fazer a vontade de Deus, sabendo o momento certo de seguir adiante ou mudar o seu plano. Essa é a importância, irmãos, de nós estarmos sensíveis à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É saber o momento de ficar, mas também saber o momento de sair, o momento de ir. Esse final de semana, eu participei de um encontro de pastores e esposas, onde nós tivemos ali uma roda de conversas. Foi dividido ali os pastores de um lado e as esposas de pastores de outro. E na roda ali dos pastores, nós tínhamos 2 pastores, já de grande caminhada de ministério, e um, inclusive, com 95 anos de idade e 67 anos de ministério. E ele contando um pouquinho da história dele, contando um pouquinho, né, do ministério dele, do que Deus fez através da vida dele, das igrejas pelas quais ele passou. E ali, a gente foi ali, alguns irmãos fazendo algumas perguntas, e aí surgiu uma pergunta lá de um pastor que foi a seguinte: pastor, quando é a hora de parar? Quando que a gente sabe que é o momento da gente parar? Quando que a gente sabe que é o momento também da gente sair do lugar aonde nós estamos para poder ir para outro lugar, mas sabendo que não estamos saindo por conta própria, mas sendo direcionados ali pela ação de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E aí o pastor sempre diz que exatamente a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, tendo a paz no coração, aquela paz que excede todo o entendimento, porque Ele é quem direciona, Ele é quem mostra, Ele é quem faz a obra acontecer. O pastor Evaldo também contou lá um pouquinho da experiência dele, da época em que ele abriu ali a igreja cristã evangélica do Bosque dos Eucaliptos. Na época ele foi para lá como presbítero ainda, depois se tornou pastor, e aí ele ainda trabalhava na Embraer. Só que a igreja foi crescendo, a igreja foi tomando corpo, e ele então precisava tomar uma decisão.
Na época ele buscou ali um pastor experiente, que era o pastor João Arantes Costa, pastor muito sábio, pastor de grande experiência, e a palavra que o pastor diz para ele é: Deus vai falar ao teu coração. E por várias vezes que ele buscou o pastor João Arantes, a única palavra que o pastor João Arantes disse para ele: Deus vai falar ao teu coração. E Deus falou, irmãos, ao coração do pastor Evaldo, mostrando para ele o momento dele sair da empresa para assumir ali a igreja. Então nós precisamos disso, e Paulo aqui não foi diferente, tanto Paulo quanto Barnabé. Eles não saíram ali por medo, mas por sabedoria, irmãos, porque nós temos que entender o seguinte: a confiança em Deus não nos isenta de sermos prudentes e cuidadosos. O texto que com certeza você conhece, Provérbios capítulo 3, verso 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E lá no Evangelho de Mateus, Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Confiança em Deus não nos isenta de sermos prudentes e cuidadosos nas decisões que nós tomamos. Porque, irmãos, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria para que nós usemos, sempre buscando fazer aquilo que é certo. Mas para isso nós precisamos estar debaixo da direção de Deus. Eu me lembro que quando eu vim para cá, e na época ainda eu estava, como era a época de pandemia, eu ainda morava em São José, então eu estava nessas viagens de indas e vindas. E aí acabou a pandemia e as viagens começaram a ser mais frequentes. E aí, é claro, existe todo um risco pela questão da Dutra, que começou a ficar muito mais movimentada, e também um custo, o custo de ida e volta, e acabava aumentando, né, durante a semana, alguma visita para fazer, alguma situação que precisava vir aqui para resolver, e nos finais de semana os eventos que a gente tinha aqui na igreja. E aí eu e a minha esposa, a gente começou a pensar nesse sentido. A minha esposa tinha o trabalho dela em São José, a gente começou a pensar nesse sentido. Está chegando a hora da gente pensar em mudar. Nós vamos orar, vamos pedir para que Deus realmente nos mostre essa direção, se esse é o momento para nós fazermos isso. E nós morávamos de aluguel lá em São José, na casa dos fundos, e o proprietário morava na casa da frente. Aí acabou ali tendo uma crise conjugal, a gente até tentou ajudá-los na época, mas não teve como resolver. Mas eu lembro que um dia, eu tinha acabado de levar a Luciane para o trabalho, e na volta, eu cheguei, estacionei o carro, e até então os vizinhos vieram conversar com a gente, os proprietários ali da casa, né, vieram conversar, falou que a situação entre eles não iria interferir em nada ali na nossa situação, que a gente continuaria morando ali sem problema algum. Mas aí um certo dia, quando eu cheguei do trabalho, eu estacionei o carro, aí o vizinho veio conversar comigo. Ele já veio falando assim: olha, eu tenho um assunto assim que é meio chato para falar, porque você sabe da nossa situação, o que está acontecendo em relação a mim, a minha esposa, tal, e a gente falou que não ia interferir ali com vocês, só que ele estava procurando uma casa para alugar, porém, ele precisava ficar perto das filhas também, ele tinha as filhas ali, ele queria ficar perto das filhas, aí ele falou assim: então, eu queria ver com você, né, que infelizmente eu vou ter que pedir a casa. Eu vou ter que pedir a casa, mas não precisa sair agora não, a gente vai dar um tempo aí para vocês ficarem na casa, até vocês conseguirem, né, outra casa para poder ficar, e aí então a gente se acerta. Mas ele veio todo preocupado, irmãos, muito, muito preocupado, porque um vizinho assim, que ajudou bastante a gente também, ele deixava a gente guardar o carro na garagem dele lá, porque eu morava no fundo, não tinha garagem. E aí aquilo me deu uma paz tão grande que eu disse para ele assim: olha, fica tranquilo, fica em paz.
Porque o que você veio falar comigo hoje é a resposta de Deus à oração que eu já estou fazendo. Isso fazia mais ou menos um mês, né, que a gente estava orando a respeito disso. Eu disse para ele, pode ficar em paz. Fica tranquilo, porque o que você veio falar comigo hoje é a resposta de Deus à oração que eu já estava fazendo. E aí a gente começou a procurar casas, eu cheguei a visitar umas 2, 3 casas aqui na época, né, até eu comentei com o Ivan, que estava começando lá, com corretagem, perguntando para ele qual a melhor localização para comprar a casa aí. E no fim a gente tinha vindo para alugar uma casa bem próximo de onde a gente mora ali mesmo, só que próximo do Chibata. Só que não deu muito certo porque tinha uma pessoa na nossa frente. Mas aí no fim das contas a gente acabou alugando a casa que a gente mora hoje, que é uma bênção. Bem pertinho da igreja, 10 minutos de carro, perto aqui também dos irmãos. Fico perto de todo mundo aqui, então fica até mais fácil. Isso, irmãos, para mostrar que quando a gente tem a direção de Deus na nossa vida, quando a gente tem a inteligência que o Senhor nos deu e a sabedoria, e nós sabemos usar isso, a gente faz as coisas dentro da vontade de Deus, sem peso no coração, sem aquela preocupação, será que eu estou tomando a decisão certa? Será que esse realmente é o caminho que eu preciso seguir? Quando você tem essa direção de Deus, você não tem essa preocupação, você não tem essa ansiedade, você tem apenas a paz de saber que Deus é quem está conduzindo. Porque, irmãos, Deus nos deu sabedoria e inteligência para isso. Porque se nós agirmos de forma imprudente, isso é tentar a Deus. Agirmos de forma imprudente é tentar a Deus. Porque se Paulo e Barnabé, como eu disse, tivessem insistido em ficar naquela região, eles poderiam ter sido presos ou mortos. E isso teria atrapalhado a missão deles. Porque o texto diz claramente aqui, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Eles tomaram conhecimento disso e o que eles fizeram? Vamos para a próxima cidade. Por isso que é importante, irmãos, confiar, mas também agir com discernimento. Tem 2 textos aqui no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 22, versículo 3, diz assim, o prudente vê o mal e esconde-se. Algumas versões vai dizer que se desvia, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. E quando você vai para Provérbios 27, versículo 12, diz assim, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. A mesma coisa, irmãos. Eu sempre digo que quando a palavra de Deus, ela repete algo, é porque ela quer dar uma ênfase naquilo ali. É como se ela estivesse dizendo para a gente, presta atenção nisso, fica atento, porque isso aqui é importante. Então, como já havia acontecido antes, a perseguição acabou também servindo de impulso para levar a boa notícia do Evangelho a novos lugares. Nós já vimos isso. A perseguição não para a igreja, pelo contrário, faz com que o Evangelho continue crescendo. Isso demonstra, irmãos, a soberania de Deus no avanço do Evangelho, que mesmo diante da resistência humana, Deus cumpre com os seus propósitos, porque o texto diz aqui que eles foram para a cidade de Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, aonde anunciaram o Evangelho. E aqui nós temos a primeira aplicação para nós nessa noite. Nossa missão é anunciar a verdade em Jesus, mesmo quando o mundo se levantar contra nós. Porque como igreja, irmãos, nós devemos estar dispostos a suportar a resistência, sabendo que a vitória final, ela já pertence ao Senhor. Nós não devemos nos calar, irmãos, diante da hostilidade. Nós devemos confiar na palavra de Deus, porque é a palavra que é viva,
A palavra que é eficaz, e devemos crer que o Senhor é quem vai agir com o seu poder e vai confirmar então a sua palavra, resgatando vidas. Não se cale, continue falando. A segunda lição que nós podemos tirar aqui desse texto é a manifestação do poder de Deus, mas também o perigo da idolatria na pregação do Evangelho. A partir do verso 8 diz: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões e lhes oferecerem sacrifícios. Então, aqui na cidade de Listra, a próxima cidade pela qual eles se dirigem, há a cura de um coxo. A cura desse coxo vai servir também de apoio para a pregação do Evangelho, mas também servirá como motivo para o povo tentar ali elevar tanto Paulo e Barnabé ao status de deuses. Em Listra nós vemos Paulo curando um homem aleijado desde o seu nascimento, um homem paralítico. Irmãos, em Listra nós temos aqui algo interessante. A multidão, ela confunde o milagre que Paulo faz com a manifestação dos deuses gregos e também romanos, onde Barnabé é identificado como Zeus e Paulo é identificado como Hermes. Embora o texto aqui venha falar de Júpiter e de Mercúrio. Só para os irmãos entenderem, Zeus é o mesmo que Júpiter. Zeus é o deus no grego e Júpiter é o deus no romano, e Hermes é a mesma coisa. Hermes é o equivalente ali no grego e a Mercúrio no romano. E é interessante, irmãos, porque nessa cidade aqui tinha uma lenda. O povo tinha ali uma história. E a história era que esses deuses, eles tinham visitado a terra e ninguém lhes ofereceu hospitalidade, a não ser um casal de idosos. Então esses deuses furiosos, Júpiter e Mercúrio, ou Zeus e Hermes, eles resolveram destruir toda a cidade, porém eles pouparam esse casal. E esse casal, eles se tornaram sacerdotes de um templo que foi construído ali naquela cidade. E aí é claro que as pessoas impressionadas com o que Paulo havia feito, eles passaram a querer prestar culto a Barnabé, entendendo Barnabé como Zeus e Paulo como Hermes. O que é interessante? Barnabé provavelmente, pela sua aparência, deveria ser mais imponente, por isso que ele foi colocado como Zeus, o Deus supremo dos deuses do panteão grego. Paulo era aquele que falava, era aquele que pregava. E Hermes, o deus grego, ele é tido como o mensageiro dos deuses. É aquele que tem as asinhas no pé. Se os irmãos conhecem um pouco da mitologia grega, vai ver que é aquele deus que tem as asinhas no pé.
Ele era o mensageiro dos deuses. Por isso que identificaram Paulo como Hermes, porque era ele quem estava pregando. Agora, durante a missão dos apóstolos, irmãos, havia aqui uma distinção clara no modo de anunciar o evangelho. Porque quando eles pregavam aos judeus que rejeitavam a idolatria, Paulo e Barnabé eles pregavam a salvação somente em Cristo, o Messias que foi prometido pelos profetas. Mas agora, quando eles pregavam aos gentios, que estavam ali acostumados às religiões pagãs, e eles adoravam diversos deuses, então, primeiramente, eles tinham que corrigir os erros da idolatria, deixando evidente que só havia um Deus verdadeiro, que merece adoração, e esse Deus é revelado na pessoa de Cristo. Veja a sabedoria de Paulo, irmãos. Aos judeus, ele direcionava falando sobre o Messias. Aos gentios, ele falava de um Deus criador que foi revelado na pessoa de Cristo, para poder alcançar o coração dessas pessoas. E essa diferença de abordagem é que abria as portas do Evangelho, aonde então eles procuram esclarecer a quem se deve realmente total adoração. Quando as pessoas tentaram adorar Paulo e Barnabé como deuses, eles prontamente rejeitaram, apontando para o único Deus criador. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu achei muito interessante, porque me veio à mente o que aconteceu essa semana. Quem acompanha os jornais, quem acompanha as notícias e as redes sociais, deve ter visto que o Papa Leão XIV, ele fez uma proclamação, dizendo que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo e Maria não é corredentora. Claro que isso causou uma polêmica muito grande no meio católico e também para o meio evangélico. Então a gente pode aqui fazer de repente um paralelo com essa declaração do Papa sobre Maria, que foi chamada de Mater Populis Fidelis, ou a mãe do povo fiel. Nós sabemos, irmãos, que as coisas concernentes a Maria é motivo de debates e discordâncias entre católicos e evangélicos. Isso é fato. E há um risco aqui de confundir a adoração que é exclusiva a Cristo com aquilo que a Igreja Católica chama de veneração que é dada a Maria, especialmente se essa veneração ela se aproxima da adoração. Porque na Igreja Católica eles tentam diferenciar adoração de veneração. Na teoria, isso parece ser fácil de explicar. Só que na prática nós sabemos que não há como distinguir veneração de adoração. Porque ambos colocam o objeto, ambos colocam a pessoa que é referida no lugar que não lhe é devido. Então é fácil às vezes você tentar falar isso na teoria, a veneração é isso, a adoração é isso, mas na prática a gente sabe que não há distinção. Porque você está, na verdade, colocando alguém no lugar que não lhe é devido. Então eu quero apenas apresentar aqui rapidamente a diferença que existe entre adoração e veneração dentro do ponto de vista católico. Adoração é conhecida como latria, é o culto supremo e exclusivo que se presta somente a Deus, reconhecendo-o como Criador, Salvador e Senhor. Envolve respeito, amor e submissão absoluta. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Veneração. Venerar significa honrar ou ter um respeito especial. É chamado de dulia. Esse tipo de culto é prestado aos santos e a Maria na Igreja Católica, reconhecendo sua santidade e papel na história da salvação, mas sem adoração. Em relação a Maria, eles também falam que é a hiperdulia, é uma veneração especial reservada somente a Maria por seu papel único como mãe de Jesus. Essa veneração especial destaca Maria como modelo de fé intercessora poderosa e mãe espiritual dos fiéis, razão pela qual a Igreja Católica lhe dedica cultos, festas e devoções específicas, sem confundir essa honra com a adoração verdadeira que é devida somente a Deus.
Ao venerar uma imagem ou um santo, o fiel não está adorando a criatura ou o objeto, mas sim respeitando e pedindo intercessão, sendo um gesto que leva a adoração a Deus. Aí eu estava pensando um pouquinho nisso, irmãos. Eu coloquei aqui a diferenciação que eles fazem ali sobre essa questão de adoração. Então eles colocam latria, é adoração somente a Deus. Hiperdulia é honra e veneração ali a Maria. Tem agora também a chamada protodulia, uma honra dada a José, como pai adotivo de Jesus. E a dulia, que é a honra dada aos santos. Mas agora vamos ser sinceros, irmãos. Uma pergunta sincera aqui. Eu até coloquei, acho que a pergunta está no próximo slide. Qual é o católico que consegue fazer distinção entre latria, dulia e hiperdulia quando se prostra para rezar fervorosamente perante as suas imagens? Será que eles conseguem distinguir isso? Será que eles sabem a diferença entre a latria, dulia, hiperdulia, protodulia? Será que ao fazer o que eles fazem, eles não estão adorando? Da mesma forma que adora a Deus? Será que eles não estão colocando no lugar de Deus essas pessoas no lugar que não lhes é devido? É apenas uma pergunta, irmão, sincera, que me levou a pensar, porque, como eu disse, na teoria é fácil, mas a prática é diferente. Nós temos o Salmo de número 115, que traz para nós algo interessante, que ele diz o seguinte, Salmo 115, na Bíblia evangélica, porque na Bíblia católica, se você procurar, esse salmo está no Salmo 113, não no 115, por questões ali de tradução. Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-as ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Irmãos, sejamos sinceros, quando você lê um texto como esse, que diz, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e som nenhum lhe sai da garganta. Qual é a imagem que vem na sua mente? A Bíblia é clara, irmãos. Ela não esconde esse tipo de coisa. Nós sabemos que só Jesus é o mediador entre Deus e os homens e só a Ele nós devemos dirigir o nosso culto. É só Jesus. Nós não desrespeitamos Maria ou qualquer um dos santos. Pelo contrário,
nós reconhecemos o lugar deles. Nós reconhecemos o valor deles, mas não lhes prestamos culto. Porque o culto deve ser dado somente a Deus. E o único mediador que existe entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não existe nenhum intermediário além de Jesus. Por isso, irmãos, nós devemos rejeitar toda prática que coloca outros no lugar de Deus. Nós devemos manter a pureza de um culto exclusivo a Cristo, sem misturas que possam desviar o povo da verdadeira fé e adoração que só é devida a Deus. Porque querer colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, mesmo que seja uma representação simbólica de uma pessoa que faz parte da fé cristã, é desviar da adoração ao único Deus verdadeiro. A própria Maria, ela reconhece Deus como seu Salvador. No seu conhecido cântico, chamado Magnificat, ela vai dizer aqui, em Lucas capítulo 2, versículo, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 1, versos 46, diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu o quê? Irmã, se ela reconhece Deus como seu Salvador, então ela também era tão pecadora quanto qualquer um de nós. Ela reconhece em Deus o meu Salvador. Se ela reconheceu que ela também precisava de um Salvador, então ela era tão pecadora quanto qualquer um de nós. Mas nós reconhecemos que ela foi muito bem-aventurada e agraciada por Deus para ser a portadora de carregar no seu ventre o Filho de Deus. Nós não desprezamos isso. Reconhecemos o papel de Maria, mas nós não a elevamos ao mesmo patamar que Jesus ou Deus ocupa. Porque esse patamar é só de Deus e de Cristo. Nenhum outro pode ocupar isso. Esse episódio é interessante, irmãos, porque ele mostra como o homem, mesmo diante do poder de Deus, pode se desviar para a idolatria e para o engano, confundindo o mensageiro com Deus. A ênfase, irmãos, bíblica é uma só. Somente Deus cabe a verdadeira adoração. Quando Deus estabeleceu a lei para o povo, nos 10 mandamentos, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Não farás nenhum tipo de imagem de escultura, do céu, da terra, debaixo da terra, não importa. Eu sou o único a quem vocês devem adorar. Quando ele repete a lei para o povo, ele diz a mesma coisa. O Salmo 115 que nós lemos aqui fala da mesma coisa. Quando o profeta Isaías escreve, o Senhor diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Paulo e Barnabé aqui, irmãos, mostraram que a glória devida deve ser dada somente a Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, qualquer outro que tente usurpar ou até mesmo ser colocado neste lugar se torna idólatra. E pode correr o risco de ser levado pelo seu orgulho, assim como Satanás, que tentou usurpar o trono de Deus. E a aplicação para nós aqui, irmãos, é que a nossa inclinação natural
é sempre buscar a aprovação humana. Mas a verdadeira glória pertence ao Senhor. Como igreja e como pessoas, devemos direcionar toda adoração a Deus. Devemos evitar qualquer forma de autoengrandecimento, seja em benefício próprio ou seja em benefício de outra pessoa. Todos os milagres, sinais e maravilhas operados por Deus servem para apontar apenas para uma coisa: a glória de Deus e a revelação dele na pessoa de Cristo. É para isso que servem os milagres. Eu estou terminando de ler um livro que fala justamente sobre isso, os milagres de Jesus. E o autor ali, ele sempre faz uma referência em 3 pontos. O primeiro ponto, ele faz ali justamente uma referência em relação à revelação que é dada através do milagre. Depois ele faz a referência sobre o símbolo que há por trás desse milagre. E aí todos eles apontam para Cristo. E aí vem a aplicação do que o milagre que Jesus operou significa na nossa vida. Todos os sinais que Deus opera é para a glória de Deus. Por isso nós somos desafiados a rejeitar qualquer forma de culto a falsos deuses, a homens ou a qualquer outro objeto ou pessoa e manter a firme adoração ao único e verdadeiro Deus, reconhecendo a soberania dele, a graça dele revelada em Cristo Jesus. Só a Cristo e nenhum outro. E por fim, nós vemos aqui a perseguição e a perseverança na missão. Porque depois de Paulo e Barnabé terem com dificuldade impedido que as pessoas lhes oferecessem culto, fazendo sacrifícios, o texto diz aqui, verso 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Irmãos, a fúria dos judeus contra o evangelho era implacável. Aqueles homens que haviam perseguido Paulo e Barnabé em Antioquia e também em Icônio, chegaram na cidade de Listra. E ali então eles incitaram o povo a apedrejar Paulo. Eles tinham vindo de cidades pelas quais Paulo já havia passado. E aqui é algo interessante, irmãos. Nosso coração, ele é tão inclinado para o mal, que por um lado é difícil resistir a tentações, e por outro lado é fácil ser levado pelo erro. O nosso coração sempre tende para aquilo que é mal. O profeta Jeremias diz, enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Não conhecemos o nosso próprio coração. É só Deus quem conhece. Se nós não vigiarmos, se nós não nos cuidarmos, irmãos, nós seremos levados por ventos de doutrina. Se não vigiarmos, se não nos cuidarmos, seremos levados, cederemos às tentações.
Nós fraquejaremos diante das adversidades. Porque o nosso coração é assim. Por isso que nós precisamos estar sempre buscando em Deus. O apóstolo Paulo aqui, se ele fosse a figura de adoração como eles queriam, talvez ele poderia ser venerado. Mas por ser fiel a Deus, ele foi rejeitado, foi expulso da cidade, apedrejado. Isso mostra como as pessoas facilmente são enganadas. Como as pessoas rejeitam a verdade quando elas não lhes convém. As pessoas atacaram Paulo e provavelmente, irmãos, eles ficaram um pouco que assustados aqui com a violência daquilo que eles mesmos haviam feito. Porque eles pegaram o corpo de Paulo e o lançaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. A gente tem que entender que a cidade de Listra era uma colônia romana, ou seja, era um posto militar romano avançado. E o medo deles serem punidos levou o povo a tirar o corpo de Paulo fora da cidade, para que eles se livrassem de um problema e escapassem das consequências de um tumulto. Porque a sentença de morte só podia ser dada por Roma. Qualquer tipo de motim, qualquer tipo de confusão era severamente repreendido. Então Paulo foi literalmente descartado fora da cidade. Agora, o mais marcante aqui, irmãos, é a coragem de Paulo. Porque pensa comigo, olha o verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Irmãos, apedrejar aqui não é pedrinha não, viu? É tijolo. Imagina você levando uma tijolada. E não somente uma, mas várias tijoladas. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eram pedras que cabiam na mão. O texto diz, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, o que Paulo fez? Ele se levantou e voltou para a cidade. Irmão, se eu tivesse sido apedrejado ali, eu acho que eu não teria a coragem de Paulo, não. Eu teria fugido daquele lugar. Paulo se levantou e voltou para a cidade. Ele voltou lá para a cidade, irmãos. Mesmo após ele ser apedrejado, ter ficado desacordado, ele se recuperou, ele volta para a cidade, sem pensar em fugir, demonstrando ali uma fé e determinação que são admiráveis. Paulo escreveu em uma de suas cartas, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Provavelmente, ele carregava as marcas dessas pedradas que ele levou. E alguns acreditam que, inclusive, foi nesse episódio que ele foi elevado ao terceiro céu, conforme ele descreve lá em 2 Coríntios. Alguns comentaristas e pessoas da história aí costumam dizer que talvez Paulo tenha tido essa visão de Deus nesse momento aqui. Agora existem 3 pontos aqui para destacarmos. Primeiro, Paulo era totalmente honesto com relação à nova vida em Cristo. Ele fala que o caminho para o reino de Deus seria difícil e cheio de provas. Verso 21 e 22, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, Paulo, assim como Jesus e todos os apóstolos, eles nunca prometeram uma jornada fácil na caminhada com Jesus. Eles nunca falaram, olha, vem para Jesus e a sua vida vai melhorar. Vem para Jesus e você realmente vai prosperar. Você vai ter ali o seu carro novo, a sua casa própria, você realmente vai ser uma pessoa de grandes riquezas. A pregação do Evangelho nunca foi essa, irmãos.
Pregação do evangelho sempre foi a porta estreita, o caminho é estreito. A pregação do evangelho sempre foi que por meio de muitas tribulações vos importa entrar no reino de Deus. Quem se converte precisa ser confirmado na fé. E quem é plantado deve criar raízes. Por isso que Paulo voltou para a cidade. Porque eles sabiam que aquelas pessoas ainda precisavam ser confirmadas e enraizadas em Cristo. O trabalho dos ministros do Evangelho é fortalecer os fiéis e despertar os pecadores, mesmo diante das adversidades. A segunda coisa, na sua viagem de volta, Paulo elege presbíteros para conduzir a igreja, manter a unidade e direção do povo, mostrando que o cristianismo deve ser vivido em comunidade. Aqui o texto diz, verso 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Irmão, se você olhar no mapa, Paulo saiu lá de Antioquia, foi para Salamina, na ilha de Chipre, foi ali, passou pela ilha, subiu, chegando ali em Perge, subiu para Antioquia da Sidícia e depois ele veio descendo. Sabe qual era o caminho mais fácil para ele? Era descer para a cidade natal dele, que era Tarso, cidade vizinha da onde ele estava, e dali já ir para Antioquia, da Síria, de onde ele saiu. Só que qual que é o caminho que ele fez? Ele voltou. O mesmo caminho que ele havia feito, ele voltou todinho, porque ele sabia que aqueles irmãos ainda precisavam ser fortalecidos na fé. Porque ele sabia que aqueles irmãos ainda precisavam de direção na vida deles. Por isso que ele volta aqui elegendo presbíteros, pessoas que iriam ficar ali cuidando da vida dessas pessoas. Paulo nunca os deixou sozinhos. O trabalho de Paulo não foi apenas levar pessoas à conversão, mas entregá-las à igreja, ao povo de Deus. Em terceiro lugar, Paulo e Barnabé nunca acreditaram que a sua força ou poder eram responsáveis pelos resultados. Eles sempre falavam sobre o que Deus tinha feito por eles e através deles. Verso 27 diz: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Eles voltam a Antioquia e dão um relatório de todo o trabalho que Deus havia feito através deles. Porque, irmãos, eles se viam como colaboradores de Deus. E isso nos ensina que o verdadeiro serviço cristão, quando agimos, não buscamos a nossa própria glória, mas somos instrumentos nas mãos do Senhor. Um semeia, um planta, um rega, o outro colhe. Mas Deus é quem dá o crescimento. É o Senhor quem faz a obra, irmãos. Não somos nós. Somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E a aplicação para nós aqui é que devemos zelar pelo cuidado da igreja do Senhor e buscar a unidade, organizando o corpo para o trabalho para o qual Deus tem nos chamado. E Deus é quem fará a sua obra crescer e o reino se expandir para a sua glória e para o seu louvor. Irmãos, vejam que mais uma vez somos aqui desafiados. Desafiados a sermos uma igreja que proclama o evangelho sem temor, mantendo-se firmes na fé, mesmo diante da oposição. Devemos rejeitar toda idolatria que tenta substituir o verdadeiro culto a Deus e manter os olhos fixos no único digno de ser adorado, que é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Devemos entender que os sofrimentos e os desafios são instrumentos de Deus para a glória de Cristo. Deus usa os sofrimentos para nos ensinar, mas também para provar a nossa fé e a nossa dependência dEle. Por isso, irmãos, que a nossa reação, assim como a de Paulo e Barnabé, seja deslocar o nosso foco da atenção de nós mesmos
para Deus, para que Ele seja glorificado e o reino continue crescendo. Que essa mensagem, então, possa nos inspirar a ter uma fé viva, ativa e sempre olhando para Jesus, o único, digno de ser louvado e adorado. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, e te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque através da vida dos teus servos, a história que aqui foi registrada, nós podemos ver a mão poderosa do Senhor agindo e intervindo, ó Pai, fazendo com que a palavra do Senhor seja pregada, proclamada com ousadia, com coragem. E o Senhor vai operando sinais, maravilhas, para que o teu nome seja engrandecido, para que a mensagem, ó Deus, ela seja autenticada pelas tuas mãos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nessa obra, ó Pai, de proclamação da palavra do Senhor. E assim, ó Deus, como estes servos teus, Paulo e Barnabé, que saíram desbravando, ó Pai, novos territórios, para levar a mensagem do Evangelho. E nós também possamos ter esse coração, ó Deus, desbravando, ó Deus, esses bairros, essas ruas, levando a palavra do Senhor, a mensagem da salvação em Cristo, o único digno de ser louvado e adorado. Não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele é o único intercessor, o único mediador entre nós e o Senhor. Foi para isso que ele veio, para estabelecer uma aliança, para pagar o preço dos nossos pecados. Por isso nós te louvamos e bendizemos, pedimos que o Senhor, a Deus, continue nos dando sabedoria, discernimento, nas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, de proclamar, ó Deus, a tua palavra, de compartilhar do Evangelho. E que o teu nome seja engrandecido, o teu nome seja exaltado. E essa alegria, ó Pai, que nós declaramos aqui nessa noite, de forma cantada, a alegria da salvação que nos foi dada em Cristo, ela seja compartilhada em cada oportunidade que nós tivermos, em casa, no trabalho, na escola, nos nossos contatos diários, que sejamos sensíveis à voz e à direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Alguns avisos rápidos aqui, lembrando então, quarta-feira agora, né? Quinta-feira, irmãos, lá em Pindamonhangaba, na primeira igreja evangélica batista, vai ter um treinamento totalmente gratuito. Então, os irmãos que puderem estar participando desse treinamento, é só estar indo, inscrevendo-se através do site, tem o site ali também, para estar indo participando lá desse treinamento feito pela PEC. Lembrando, no próximo domingo, então, nós temos o nosso encontro das famílias. Lembrando que nesse dia não temos nenhuma programação aqui na igreja. A gente vai passar o dia lá na chácara, geralmente começando ali por volta das 9 horas da manhã. O cardápio já está ali, o valor é R$30 por pessoa. Crianças até 12 anos não pagam, a gente só pede contribuição de suco e refrigerante. Eu coloquei a lista lá no grupo da igreja. A gente precisa da confirmação dos nomes daqueles que vão, para a gente poder se organizar e saber exatamente quantas pessoas vão estar conosco. Embora a gente consiga fazer uma média em relação aos anos anteriores, mas é sempre bom os irmãos estarem confirmando lá na lista. Se alguém tiver alguma dificuldade com relação a pagamento, fale com a gente, mas não deixe de ir, não deixe de participar. Teremos também o batismo.
Ah, sim. A minha secretária está falando aqui. É que eu sou meio surdo de um ouvido, aí eu tenho que escutar de um só, irmãos. Se alguém também precisar de carona, né, nos avise. Se alguém tiver disponibilidade para dar carona, também nos avise, tá, irmão? Que aí a gente vê a questão da logística aí, quem for mais perto de quem aí para poder oferecer carona, tá? Então não deixe de participar. Temos os nossos devocionários que ainda estão ali ao fundo. Pega lá, marca o seu nome direitinho, a quantidade. Só não esquece de acertar depois. O valor é R$16 do nosso cristão aí, devocionário cristão evangélico, seja para você ou para aproveitar a época de Natal para presentear alguém. Mais algum aviso? O nosso compromisso missionário, eu ainda esqueci de imprimir lá o papelzinho para trazer. Aqueles que ainda não preencheram, não se comprometeram, ainda tem a oportunidade, que é só para o próximo ano, que os irmãos vão estar fazendo isso, e a nossa campanha da pintura, tá bom, irmãos? Mas os avisos principais aí é o treinamento na quinta-feira e lembrando do encontro das famílias para o próximo final de semana. E durante essa semana não teremos nenhuma atividade programada aqui da igreja, a não ser esse treinamento que vai ter lá em Pindamonhangaba, tá bom? Rafael? Irmãs, em relação a esse treinamento de quinta-feira, nós falamos sobre ele na semana passada, só para compartilhar com os irmãos. Tivemos apenas uma pessoa que veio procurar e querendo participar do treinamento. É um treinamento totalmente gratuito, né? Não temos nenhum custo. Nós temos falado com os irmãos sobre a questão de carona, se precisar de carona, ou seja, nós precisamos realmente medir quais são as nossas prioridades. Nós temos aí uma oportunidade para que a gente possa entender como falar do Evangelho de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu queria encorajar vocês, né? A gente, com certeza, deseja amar a Deus, mas como amar a Deus se não fizermos aquilo que Ele nos manda? Então a gente tem aí essa oportunidade de estar junto. A Gabriela, filha do pastor Acácio, é quem vai ministrar esse treinamento, para que a gente possa sair de fazer como o mundo faz, dando atenção às tantas coisas que competem no nosso dia a dia, e a gente possa realmente dar atenção àquelas coisas que são eternas, ajuntando tesouros no céu, onde a traça não come, ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. E Deus vai com certeza recompensar a cada um de vocês para sempre. Tá bom? Obrigado, Rafael. Irmãos, nós temos falado aqui, nós temos pregado sobre os desafios missionários, né? De expandir o reino de Deus e pregar a palavra. E Deus tem nos dado oportunidades para a gente poder se envolver e também está dando oportunidades para a gente poder se capacitar. Então, o que cabe a nós é a disposição e a disponibilidade, revendo as nossas prioridades para a gente realmente estar investindo no reino de Deus, para que assim a obra do Senhor continue se expandindo e crescendo. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que passamos aqui. Pai amado, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela presença, ó Pai, manifesta do Senhor aqui em nosso meio, através da atuação do Teu Espírito Santo, ó Deus, em nossos corações. Te agradeço pela Tua palavra bendita, fiel e verdadeira, pelos louvores e as orações e por esse tempo que nós passamos aqui juntos, ó Pai, como família, corpo, povo do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, continue nos direcionando como igreja. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo que se une neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença dEle.